Meus queridos, que a paz seja com vocês. Eu quero convidá-los a pensar junto comigo nesse momento naquilo que nos é ensinado no Salmo 127, versículo 1, que assim nos diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo de romagem, ele é atribuído ao rei Salomão. Ele nos ensina algo importante quando o assunto é a conquista humana. A conquista humana ela pode ser dividida em duas partes: produzir e preservar. Nós lutamos para produzir as coisas e também lutamos para preservá-las. Então, esse salmo, à luz de toda a narrativa bíblica, tem duas coisas importantes a nos ensinar. Em primeiro lugar, toda boa dádiva vem de Deus. Tudo aquilo que nós conseguimos conquistar nessa vida é fruto da sua graça sobre nós. Mesmo que nós não levemos isso em conta, mesmo que nós vivamos a nossa vida à parte de Deus, tentemos viver como se Ele não existisse, ainda assim a sua graça, a sua misericórdia sustentam a sua criação em todos os aspectos. Mas a segunda coisa que esse salmo nos ensina, ainda à luz das Escrituras de maneira mais geral, é que nesse trabalho de produzir, de conquistar e de preservar do homem, torna-se tudo isso em vão se nós não levamos Deus em conta, se nós não reconhecemos e não colocamos Deus na centralidade da nossa vida, em conquistar e em preservar. E a linguagem do Salmo é muito paternal. Usa um exemplo, uma figura de linguagem muito conhecida de toda a história humana: a casa, a cidade, o nosso lugar de refúgio. O que o Salmo está nos dizendo é que aqueles que se empenham em edificar uma casa, em construí-la, em produzi-la, em conquistá-la e em preservá-la, se não fazem isso na centralidade de Deus, reconhecendo que dele vem todo o bem, tributando a Ele, entregando a Ele a glória que lhe é devida, consagrando os seus bens, as suas conquistas a Ele, isso é feito de maneira vã. Da mesma forma, aqueles que se empenham em guardar a cidade, as sentinelas, os guardas de vigia, se também na nossa busca por preservar aquilo que nós conquistamos, se nós não levamos Deus em conta, também isso é em vão. Também isso se torna em esforço inútil. O que esse salmo está nos ensinando então, meus irmãos, nesses dias em que nós temos vivido, é que nós temos que lutar, nós temos que empenhar esforços em conquistar e em preservar. Isso não é pecado. Mas nós não devemos fazer isso com outro propósito, senão colocar Deus na centralidade da nossa vida, em aquilo que conquistamos e em aquilo que preservamos. Não podemos jamais imaginar que podemos granjear bens nessa vida, que podemos preservar aquilo que Ele tem feito chegar até nós, a parte dele. Não podemos incorrer no risco de fazermos isso. Que Ele nos ajude nesses dias em que estamos preocupados em conquistar e em preservar. Que Ele nos ajude, em primeiro lugar, a entender que existem coisas que são mais importantes e coisas menos importantes. Mas, em segundo lugar, em saber que devemos reconhecer que dele vem todo o bem e que devemos conquistar e preservar tudo à luz do seu rosto, recebendo dele aquilo que ele nos der com gratidão em nosso coração e com alegria. Deus te abençoe.